Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. É sempre uma honra poder falar com, os meus colegas clínicos. Para quem não me conhece, eu sou o Alex Prado, eu sou médico alergista e imunologista, sou da casa, eu fiz clínica médica, tive a oportunidade de ter contato com a clínica médica e, posteriormente, eu fui para imunologia e alergia. Né? A gente já se viu em algum encontro anterior aí, já conversamos sobre imunodeficiências e hoje eu trouxe um tema bastante prático, né? Que vai servir aí tanto para conhecimento mesmo, para estudos no geral, quanto também para abordagem aí em PS, mesmo TI, paciente de enfermaria, e eu acho que é um tema importante para a gente conversar, que é o angioedema. E é óbvio que eu vou ter que pôr a minha foto aqui, vocês estão vendo que eu tô até com a mesma camisa aqui, isso aqui foi um evento de angioedema que eu tive, né, pós-Covid, então, né, eu posso falar com propriedade como paciente também desse quadro clínico. E agora a gente vai conversar um pouquinho aí sobre uma abordagem, como começa o raciocínio clínico desta entidade clínica aí, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, o único conflito de interesse que eu tenho, na verdade, é gostar bastante desse assunto aqui, tá? Eu sei que tem gente que adora a definição, então a gente vai conversar um pouco de definição. E, basicamente, o angioedema, ele é o edema de tecido subcutâneo, né, que é circunscrito não depressível, tá? Ele vai tender a afetar extremidades e áreas de tecidos moles, então, lábio, face, pescoço, cavidade oral, pode afetar também a laringe e até intestino ou genitais, tá? Então é importante a gente diferenciar o edema do angioedema e a gente tem algumas coisas que ajudam a gente a pensar quando aquilo é um edema e quando aquilo é um angioedema, algumas coisas dentro da semiologia, inclusive, tá? Lembrem-se que, no geral, o angioedema, ele tende a não ser simétrico, ele é mais assimétrico, ele é bastante deformante, no geral, quando acomete um tecido. Então, no lábio, geralmente, você vê um paciente completamente deformado de um lado e o outro tendendo à normalidade. Óbvio que acaba acometendo também, mas tende a ter essa assimetria aí bastante clássica. Geralmente, quando eu falo de gravidade, eu falo muito mais do edema, né? O edema, ele tende a acometer as áreas mais baixas, né? Até pelo mecanismo já adiantando ser mais hidrostático do que o aumento de permeabilidade. E esses pacientes não fazem Goudet, não fazem cacifo quando eu falo de angioedema. Ele é um edema endurecido, a gente não consegue ficar comprimindo e marcando, e geralmente o paciente sente dor pela distensão tecidual. Então isso já me ajuda mais ou menos a diferenciar quando é edema e angioedema. É óbvio que a medicina não é matemática, como eu sempre brinco com os pacientes, 2 mais 2 dá 5, eventualmente, tá? Mas isso ajuda a gente a pelo menos se guiar um pouquinho no raciocínio. Quando eu falo de angioedema, eu preciso tentar organizar o meu raciocínio. E a melhor forma de organizar o raciocínio, né, quando eu falo do angioedema especificamente aqui embaixo, é tentar trabalhar com mediador inflamatório, seja a histamina ou seja a bradicinina. Então, para a gente conseguir organizar, digamos assim, a casa e começar a pensar sobre o angioedema, eu preciso voltar um pouquinho para a cascata inflamatória e entender quem é o mediador para que eu consiga, a partir daí, extrair um diagnóstico diferencial. Então, eu vou começar com vocês conversando sobre o edema por histamina ou angioedema por histamina, tá? Que é a moléculazinha de histamina, a gente vai conversar. Alex, o que tem a ver o Bernardinho nessa aula aí? Eu adoro o Bernardinho, tá? Por favor, não, nada contra. Mas o Bernardinho é aquela pessoa calma, serena e tranquila, né? Assim como a célula efetora principal responsável pelo edema estaminérgico, pelo angioedema estaminérgico, na verdade, que é o mastócito, né? E essa célula é para assustar, né? Na verdade, essa figura cheia de mecanismos, cheia de receptores, mas fica tranquilo. Na verdade, essa ideia, né, de mostrar o mastócito para vocês é mostrar para vocês que o mastócito é uma célula que tem muitas possibilidades de se degranular, de liberar histamina, de liberar produtos inflamatórios. Mesmo o contato, fricção, etc., faz com que o mastócito se ative. Então, por isso que eu brinco que ela é uma célula irritada, uma célula calma, serena e tranquila, só que não. Veja que, para degranular o mastócito, não precisa necessariamente ter um IgE, né? Por exemplo, uma reação IgE mediada, seja por alimento, seja por medicamento, a gente já sabe isso, a gente tá careca de saber, eu tô mais careca que vocês provavelmente, mas que, uma vez ativado esse receptor, o mastócito vai liberar aí substâncias vasoativas, como triptase, como a própria histamina, PAF, por aí vai. Só que eu tenho outras formas de liberar esses mediadores, então eu posso ativar o mastócito às custas de complemento, da ativação do complemento, alguns micro-organismos podem ativar diretamente o mastócito via receptor, algumas medicações específicas como a vancomicina, bloqueadores neuromusculares, alarminas, que são citocinas de alarme da imunidade inata. Então essa figura ela é extremamente importante para mostrar para vocês que não é tão difícil assim ativar o mastócito, e uma vez que eu ativo esse mastócito, eu vou ter a manifestação clínica do angioedema em si ou da urticária, e eu já vou mostrar mais ou menos a diferença para vocês de um para outro.
tá? Quando eu falo de angioedema por histamina, eu preciso lembrar de algumas coisas para me ajudar na clínica, né? Quando que eu suspeito. O angioedema por histamina, ele é o mais comum. Ele começa muito rápido na dependência do estímulo. Então, uma vez que eu tenho o estímulo daquele angioedema que vai se iniciar, dentro de alguns minutos eu já posso ter o quadro iniciando. Ele não é tão lento para evoluir como o próximo angioedema que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? A resolução é muito rápida, em torno aí de 24 a 48 horas, uma vez até não tratado, inclusive o paciente tende a ter uma resolução. E aí eu tenho angioedemas crônicos e angioedemas agudos, e a diferenciação é em 6 semanas. Então, 6 semanas para baixo, eu considero aquele angioedema estaminérgico agudo. Quando eu falo de acima de 6 semanas, o angioedema ele é crônico. Tá? E as etiologias são diferentes de acordo com o tempo. Então, agudo tem etiologias diferentes das crônicas, eu já comento um pouquinho para vocês, tá bom? Alex, o que me ajuda a diferenciar se aquele angioedema que o paciente tem, ele é estaminérgico, alguns sinais clínicos, e é por isso que a história, o exame físico é tão importante, tá? Esse paciente, ele vai ter rubor, ele vai ter urtica, ele vai ter manifestações da estamina ligando a receptores. Então, eu posso esperar que esse paciente tenha prurido, ele tenha bastante coceira, às vezes na região do angioedema ou em outras áreas. O paciente pode ter rinorreia, obstrução nasal, broncoespasmo, e aí o paciente pode estar evoluindo com um quadro de anafilaxia, então é importante eu ter isso em mente. E dermografismo também. Lembra que é aquela degranulação de mastócito quando eu estimulo a pele por fricção. Tem pessoas que eu consigo escrever na pele, inclusive, e a pessoa aparece lá com a escrita na pele justamente pela liberação de mediadores inflamatórios, no caso a histamina, naquele lugar, tá? E é óbvio, se é angioedema estaminérgico, eu tenho uma resposta aos antihistamínicos, ao corticoide, à adrenalina também. E pode ser desencadeado pelo uso de anti-inflamatórios não hormonais. Lembra que eu mostrei agora há pouco que o mastócito é uma célula que tem vários receptores, degranula muito facilmente. Quando eu utilizo anti-inflamatórios não hormonais, eu vou mostrar o mecanismo daqui a pouquinho, eu bloqueio a via das COX, desvio para a via dos leucotrienos, vou acumular o que a gente chama de cistenil-leucotrienos, fazendo quadros de liberação massiva de histamina pelo mastócito. Em condições normais, né, eu tenho a junção mastocitária, não mastocitária, perdão, mas endotelial, de célula-célula formada pelas caderinas, todas bonitinhas, sem nenhum problema. Quando eu tenho uma ligação da histamina com o seu receptor, e aqui tem todo o mecanismo, né, bioquímico, não precisa saber, obviamente isso, eu tenho uma disfunção, uma disjunção, na verdade, dessas caderinas. O que acontece? Eu aumento a permeabilidade endotelial ou transendotelial ali, e esse paciente vai ter a clínica manifesta do angioedema com o desvio de fluido ali, né, de um lugar para outro, no caso, e aí falando aqui especificamente por conta da própria histamina para os tecidos, gerando aquela distensão do tecido que vocês já sabem, já estão acostumados aí, né, a ver eventualmente nos PS da vida. Quando eu falo de angioedema por histamina, eu tenho diversas causas. Eu posso ter um angioedema mediado por IgE, e aí é o quadro alérgico, efetivamente, que vocês conhecem. É o paciente que come o camarão, o famoso camarão, e tem já imediatamente aquele angioedema de olhos, de boca, ou de edema de glote, né? Ou por medicamentos, quando o paciente faz uma reação IgE mediada, então cuidado, que aqui eu tô falando de medicamentos não anti-inflamatórios não hormonais. Alex, o paciente pode fazer uma reação IgE mediada por anti-inflamatórios? Pode. A gente costuma ver eventualmente com a dipirona, que tem uma ação parecida com os anti-inflamatórios não hormonais no ponto de vista aí de bloqueio da COX, tá? Então, medicamentos podem acontecer, a gente vê muito com antibióticos, beta-lactâmicos no caso. Insetos, e aí insetos não é um pernilongo, eu falo de himenópteros, eu falo de abelha, vespa e formiga, que são ativadores de mastócito e que a gente faz IgE específico também, tá? E inalantes, como ácaro e por aí vai. Eu também posso fazer IgE específico, vocês já devem ter visto aí, né, um alergista pedir lá IgE específico para dermatofagoides pteroníceos, que é um ácaro, por exemplo. Tá bom? E nós temos também os angioedemas estaminérgicos não mediados por IgE, ou seja, eu não preciso de um contato prévio, e isso é importante. A gente precisa lembrar que toda vez que eu falo de uma reação alérgica, eu preciso ter contato previamente com aquilo, armazenado aquela informação, montado uma resposta, um anticorpo, para que no próximo contato eu tenha a fase efetora em si da fase alérgica. Aqui não. Aqui eu não preciso, basta que eu degranule o mastócito, seja por perturbação de membrana,
seja pela ativação específica de alguns receptores do mastócito, tá? E aí eu falo de anti-inflamatórios não hormonais, eu já expliquei o mecanismo, daqui a pouco eu mostro uma figura melhor para vocês. Contraste iodado, né, que é uma coisa que costuma aparecer muito em prova, que o pessoal gosta de perguntar, que é uma reação não IgE mediada, né? Ela pode acontecer na primeira vez, no primeiro exame de contraste do paciente. Os opioides, a vancomicina e os induzidos, como eu comentei aí no caso os angioedemas induzidos, como o vibratório, ou mesmo o próprio dermografismo, que não é muito bem um angioedema, é mais uma urticária, e os idiopáticos, tá? O que eu espero de um paciente que tem um angioedema estaminérgico na minha anamnese, no meu exame físico? Eu tenho que perguntar ou olhar se esse paciente tem urtica. E a urtica, ela é a manifestação clássica, obviamente, da liberação de histamina. Ela pode ou não estar presente. Aí, obviamente, que eu tenho que ter uma foto minha aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é um quadro meu de urticária durante um quadro infeccioso. Então, o paciente procura do exame físico, vai lá, veja se o paciente tem alguma urticária, ou pergunte para ele, porque pode ser que ele tenha tido uma urticária um pouco antes e já tenha melhorado, tá? Alex, qual que é a diferença da urticária para o angioedema? O local. Basicamente, quando eu falo de urticária, eu falo de um fenômeno mais externo, mais superficial, mais epidérmico. Ali eu tenho mastócitos que vão liberar histamina, aumenta a permeabilidade endotelial e eu tenho a lesão. Quando eu falo de angioedema, eu vou um pouco mais para baixo, eu falo do tecido celular subcutâneo, por exemplo, e aí o mesmo edema que aconteceria na epiderme acontece mais abaixo, distorce mais o tecido e faz o angioedema. É a mesma coisa. Tem pacientes que têm mais um, tem pacientes que têm mais outro, tem paciente que tem concomitância de ambos, eu já vou mostrar que é um espectro clínico. E aí, o que se diz, na verdade, é que alguns pacientes têm mais mastócitos epidérmicos, outros mais abaixo e por aí vai, tá bom? Então fica aí essa informação importante para vocês. A evolução é muito rápida do paciente com angioedema estaminérgico. Ele começa o quadro e já progride. O paciente pode ter usado na história anti-inflamatório, então tem que perguntar. Ou alguma outra medicação próxima ao evento, e aí, nesse caso, vale a pena perguntar de usos prévios para saber se aquilo pode ser alérgico ou não. Ingesta de alimentos próximo ao evento, sempre tem que perguntar. Prurido, apesar de alimento ser o mais comumente perguntado, gente, obviamente não é o mais comum no adulto, tá bom? Alergia alimentar não é o mais comum no adulto. A gente vê, obviamente, camarão, amendoim, etc., mas não é o mais comum. Broncoespasmo, cuidado, porque é histamina sendo liberado, e se o paciente tem broncoespasmo mais lesão de pele, isto é uma anafilaxia, até que se prove o contrário, eu tenho que tratar como tal, tá? E óbvio que esse paciente é um paciente de resposta ao antihistamínico e ao corticoide. Como é que eu vou agir com esse paciente? Eu vou tratar. E o tratamento, na verdade, geralmente em fases agudas é isso, é antihistamínico e corticoide, é muito simples, né? A gente vai preferir sempre antihistamínicos de segunda geração ou terceira geração. Segunda geração são, né, os mais recentes que a gente fala aí, a fexofenadina, por exemplo, né, a ebastine, por aí vai. Primeira geração é aqueles que dão muito sono, que passam a barreira hematoencefálica e o paciente fica mais sedado. A gente tem essas formulações endovenosas, geralmente no PS, como a difenidrin ou a prometazina. A gente não gosta muito de utilizar por esse acometimento, por esses eventos adversos a mais que o paciente vai ter, como a sonolência. A gente acaba até usando o evento adverso, eventualmente, como um benefício para outras coisas, tá? Casos agudos, na verdade, eu vou utilizar corticoide, eu posso utilizar, na verdade, não é obrigatório utilizar. Eu sei que é angustiante você ver o paciente inchado, mas muitas das vezes o paciente vai melhorar somente com antistamínico. Mas, se você estiver angustiado, você pode usar o corticoide. A dose varia um pouco na literatura, de 40 a 60 miligramas, podendo-se ou não manter até 10 dias. Isso é bastante questionável. Eu pus algumas referências aqui, mas isso é super discutível, assim. A gente acaba, eventualmente, não fazendo. Quando o paciente tem uma melhora clínica, estabilidade, não tem comprometimento respiratório nem nada, dá alta para esse paciente e manda para o alergista para investigar o que aconteceu ali. Quando esse paciente ele tem um angioedema importante, que tem acometimento de via aérea, é um paciente que você acha que não está melhorando com a medicação, interna esse paciente. Obviamente, via aérea acometida, pede vaga de UTI se possível, a gente sabe que às vezes não tem vaga, né? E aí, interna esse paciente e chama a equipe de imunologia e alergia para fazer uma avaliação. Só para não esquecer, os antistamínicos de terceira geração são aqueles que têm doses menores com menos efeitos adversos. Por exemplo, nós temos segunda geração, a cetirizina, terceira geração, a levocitilizina, aquela coisa da mistura racêmica. Eu pego a parte só levógera, e aí eu tenho menos eventos adversos e uma ação muito boa com menor dose aí de uso, tipo 10 para 5 miligramas nesse exemplo que eu dei para vocês, tá bom? Muito bem, alguns adendos aí quando eu trato o paciente com angioedema agudamente.
eu tenho que investigar o agente etiológico, seja ele alérgico ou não. Só que quando é alérgico, eu só posso investigar a partir de 4 semanas do evento, pelo risco de falsos negativos. Parece que existe um consumo de IgE. Então, se eu for investigar aquele paciente com angioedema, que eu já resolvi antes das 4 semanas, pode ser que eu não encontre o meu agente etiológico, tá bom? Quando o paciente tem um quadro crônico de angioedema, e aí não é um quadro agudo, é um quadro mais crônico e pode ter urticária também, eu preciso avaliar esse paciente para doenças autoimunes e infecções crônicas também, tá? A gente tem alguns mecanismos aí autoimunes que podem degranular o mastócito, como autoanticorpos, como o próprio anti-TPO, inclusive, e aí ele vai grudar no mastócito, o mastócito vai degranular, certo? E quando é refratário ao antihistamínico, em casos agudos, eu já vou mostrar um fluxograma bonitinho, eu trato com anti-IgE, que é o omalizumab, que é uma medicação bastante utilizada hoje. Só alguns adendos, vocês são clínicos, obviamente que vocês sabem muito mais do que eu isso aqui, mas cuidado com morbidades associadas ao uso de corticoide. Esse estudo aqui é um estudo interessante de pacientes com urticária aguda, que usaram aí por um grande período, um período na verdade não grande, mas foi de 3 anos de estudo, pacientes que usaram aí menos de 30 dias de corticoide e tiveram incidência aumentada de TEV, de fraturas e obviamente de sepse, né? A gente não precisa, né, fosforilar muito a respeito, mas só para lembrar vocês que o corticoide, ele é um inibidor do linfócito T, ele inibe a produção de interleucina 2, tá? E a IL-2 a gente sabe que ela é uma comidinha, digamos assim, para o linfócito T. O linfócito T, ele recebe aquilo, aquela IL-2, ele se retroalimenta e ele começa a se diferenciar e proliferar. Uma vez que eu bloqueio esse mecanismo, o linfócito T vai entrar em apoptose e aí eu tenho a linfopenia induzida pelo corticoide. É por isso que a gente consegue ver no hemograma, quando o paciente usa corticoide, caindo o linfócito. O linfócito B, a mesma coisa. E o problema de cair o linfócito B é que futuramente eu tenho uma queda nos anticorpos também, já que o linfócito B é o responsável pela produção dos anticorpos, certinho? Quais são os espectros clínicos da urticária crônica espontânea? Alex, o que tem a ver urticária? Você está falando do nada, você entrou em angioedema, urticária, tô perdido. Calma. Quando eu falo de angioedema específico isolado estaminérgico, eu falo de um espectro dessa doença, tá? Pense em um paciente que tem angioedemas de repetição. Esse é um paciente que tem uma doença chamada urticária crônica espontânea. A diferença é que o espectro clínico dele é só angioedema isolado, de 5 a 10%. Eles são pacientes mais raros. Eu brinco que não é isso não, porque no consultório eu até vejo muito mais esses pacientes, até do que os pacientes com urticária isolada. Mas é esse o espectro clínico. Os pacientes podem ter só urticária isolada, crônica, os pacientes podem ter urticária com angioedema e só o angioedema, tá bom? E aí aqui mais uma, né, a minha foto aqui com as urticárias, eu faço as duas coisas, eu tô nesse meio aqui, tá? Não é bem um quadro crônico, é um quadro mais agudo recorrente frente a infecções. E aí vale a pena lembrar que os anti-inflamatórios, por conta daquele mecanismo que eu já falei, eu vou mostrar melhor para vocês, 40% dos pacientes que estão aqui em cima dessa totalidade vão exacerbar o seu quadro, vão ter o quadro pelo anti-inflamatório no hormonal. Tem um outro grupo de pacientes que é induzido, então o paciente não tem nada, mas quando toma um anti-inflamatório, faz aquele quadro de angioedema ou de urticária por conta do aumento dos leucotrienos. Vamos ver como é que funciona isso, ó. Eu tenho os fosfolipídios de membrana, certo? Que são utilizados em metabolização do ácido araquidônico. E aí eu tenho 2 caminhos que vão acontecer em condições normais. O caminho da ciclooxigenase e o caminho da lipooxigenase. Uma vez que eu tenho o caminho da ciclooxigenase em funcionamento, eu tenho a produção de prostaglandinas. E do outro lado, os leucotrienos. Quando eu utilizo o anti-inflamatório não hormonal, eu bloqueio a produção, né? Lembra que os anti-inflamatórios são bloqueadores da COX, podem ser COX-1, COX-2, seletivos ou não, tá? Uma vez que eu bloqueio aqui, né, a ciclooxigenase, eu reduzo a produção de prostaglandinas e desvio o meu caminho para os leucotrienos. Então, eu vou ter um aumento na produção de leucotrienos. E aí eu tenho um aumento na produção de um leucotrieno específico, que é o cistenil-leucotrieno, que é bem inflamatório. Ele faz ativação plaquetária, ele faz aumento da permeabilidade vascular, e aí esse paciente vai ter uma ativação de mastócito, que vai culminar em tudo isso aqui. Vasodilatação, broncoespasmo, né, ativação mastocitária em si, que vai gerar todo o quadro de angioedema. Então, basicamente, é isso aqui que vai acontecer com o paciente que tem o quadro de angioedema por Heine, tá bom? Ou mesmo até urticária. Como é que eu trato de forma crônica? Porque a gente já viu que é muito simples tratar de uma forma aguda, é corticoide antihistamínico, ponto, né? Considerando muito bem aquele corticoide dependendo do paciente. Mas o tratamento do paciente com crônico, angioedema crônico espontâneo ou urticária crônica espontânea,
passa pelo consenso europeu por algumas etapas. Então, eu começo com o antistamínico de segunda geração ou mesmo terceira geração, né? E aí eu vejo se esse paciente tem controle ou não, de 2 a 4 semanas. Tratei esse paciente e não melhorou, eu vou quadruplicar a dose do antistamínico. E é por isso que tem que ser um antistamínico bom, de segunda ou terceira geração, porque não tem segurança de aumentar antistamínicos de primeira geração. Você vai aumentar muito os eventos adversos, tá? Alex, é seguro usar uma fexofenadina de 180 a 4 vezes por dia? Sim, a gente tem bastante estudo com isso já, então a gente utiliza. E aí, reavalia esse paciente de 2 semanas a 4 semanas. Quando esse paciente não tem resposta, teoricamente, a gente já vem para cá, pro omalizumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado anti-IgE. E esses pacientes, em grande maioria, respondem, uma média de 90% ou mais aqui vão ter resposta. Quando o paciente não responde, a gente vai para ciclosporina, em uma dose de 3 a 5 mg por quilo, mais ou menos aí, tá? No geral, o tratamento ele é aditivo, então quando eu estou usando o omalizumab, eu estou usando também os antistamínicos. Na prática, os pacientes não fazem isso, eles suspendem, porque eles ficam muito bem, obrigado, tá? Mas só para vocês saberem que isso aqui é aditivo e, teoricamente, na hora de tirar, eu tiraria também de uma forma descendente. Então, eu tiraria primeiro o omalizumab aqui, depois tiraria os antistamínicos, tá? Mas na prática, a gente vê que não é assim que funciona, mas os pacientes têm um controle muito legal da doença, então vale muito a pena conhecer essa medicação, tá? E aí eu mudo um pouquinho de figura, porque a gente conversou de um angioedema específico, que é um angioedema que acontece por histamina, que é o mais comum, que é o paciente que tem a urticária eventualmente que vai se coçar. E agora eu falo de uma outra coisa completamente diferente fisiopatologicamente falando, e do ponto de vista de tratamento também, porque a resposta vai ser diferente com os medicamentos que são utilizados lá para a histamina, que é o angioedema por bradicinina. Quando eu falo de angioedema por bradicinina, eu tenho causas completamente diferentes, e aí algumas aqui são bem conhecidas por vocês. Então, o angioedema bradicinérgico, ele pode ser dividido em dois. Em angioedema hereditário, que todo mundo conhece bastante, e o adquirido. Dentro do hereditário, eu tenho 2 tipos, basicamente. Antes a gente falava mais de 3, mas agora a gente meio que uniu o tipo 1 e o tipo 2 junto aqui. Que é o angioedema hereditário com deficiência no inibidor de C1. Tá? Eu já vou mostrar o que é essa proteína aí. Dentro do inibidor de C1, dessa deficiência, eu tenho deficiência quantitativa e qualitativa, e deficiência só qualitativa, o defeito funcional. Então aqui eu tenho uma falta quantitativa da proteína e, portanto, também de qualidade, porque eu tenho pouco, então não vai funcionar. E aqui eu tenho proteínas, tá bom? Só que essas proteínas, elas não funcionam direito, são mutações no exon 8 do gene SERPING1, tá? E eu tenho os angioedemas que têm o inibidor de C1 normal e que cada vez mais vêm sendo estudados e mais mutações vão sendo descritas. Então aqui eu coloquei algumas mutações novas descritas, mas todo dia tem um artigo novo mostrando aí uma nova publicação, uma nova mutação, etc, tá? E nós temos os angioedemas adquiridos, que podem ser por uma deficiência no inibidor de C1 por consumo, e aí eu falo de doenças como linfoproliferação e autoimunidade, então, eventualmente um paciente com lúpus aí começa a fazer quadros de angioedema, você vai investigar, você vê um consumo de complemento, tá bom? Principalmente do inibidor de C1 e do C1q. E fármacos, e o mais clássico de todos, que vocês conhecem, é o uso do inibidor da ECA, aquele paciente com a língua bem grandona, né? Que é um paciente que vai apresentar um quadro de angioedema por bradicinina, e isso pode acontecer com outros medicamentos, como os BRA, e aí não se sabe muito bem o mecanismo, mas os BRAs também podem causar, né, em alguns pacientes específicos, as gliptinas usadas nos pacientes com diabetes e os inibidores da neprilisina. Então vale a pena a gente ter atenção para uso de medicamentos quando o paciente começa a fazer angioedema. A gente só lembra geralmente do IECA, tá? Cuidado, porque tem outras drogas aí associadas também. E aí eu amo essa figura, é uma figura super interessante, é bom que a aula é gravada, que vocês conseguem pausar e olhar com calma. Mas basicamente essa figura saiu do New England e ela mostra a complexidade da fisiopatologia da doença, né, do angioedema hereditário com defeito no inibidor de C1. Eu vou usar essa sigla aqui eventualmente nos slides, então não se assustem, isso aqui é o angioedema hereditário com defeito no inibidor de C1. Veja que esses pacientes aqui, na verdade, o inibidor de C1, ele está presente em 3 vias principais, tá bom? A via do contato, a via do complemento e a via da coagulação. Então, na verdade, a gente até chamava ainda há pouco tempo, talvez isso mude, tá? A gente ainda chama assim, mas a gente chama o angioedema hereditário, esse tipo, no caso com alteração do inibidor, de uma imunodeficiência, porque esse paciente não deixa de ter uma imunodeficiência, né? O inibidor de C1, ele é uma proteína suicida, tá? Que faz parte da regulação negativa do complemento. O que é isso?
Quando o sistema complemento se ativa, ele tem uma função única, que é a formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que é como se fosse um Megazord que vai se formando aí, né, dos Power Rangers, que não é da época de vocês provavelmente, que forma um poro na membrana. Certo? Só que se o complemento ele não é bloqueado do ponto de vista de assim, olha, para de ativar, ele vai continuar consumindo proteínas. Isso vai gerar um processo inflamatório exacerbado, anômalo da imunidade inata. Então eu tenho que ter coisas dentro dessa cascata do complemento que digam pare, sossegue. E um deles é o inibidor de C1. Tá? Só que o inibidor de C1 ele não está só no complemento, ele está em outras áreas também, e ele faz parte da ativação de fator 12, ele faz parte da produção de bradcinina no final, e é isso que é mais importante, inclusive, como vocês podem ver aqui, ó, na produção da bradcinina, tá? Que é esse triângulozinho aqui verde, que se liga ao seu receptor, gerando a vasodilatação. Então, quando me falta o inibidor de C1, olha quantas vias em vermelho estão acometidas, é muita coisa, né? E isso aqui é importante, essa fisiopatologia é importante, pelo menos dar uma olhada, para entender por que, por exemplo, os anticoncepcionais, eles pioram o angioedema, né, quando eles são às custas de estrógeno. Eles aumentam a produção de fator 12, o fator 12 ativo, por sua vez, auxilia aqui na produção ou na ativação da calicreína. Uma vez a calicreína ativada, ela vai liberar bradcinina, e, por sua vez, você tem a bradcinina ligada ao seu receptor. Então, veja que é uma baita fisiopatologia complexa, mas que quando eu vejo onde está o inibidor de C1, eu entendo a gravidade da coisa, tá bom? Então, é por isso que é importante saber que o angioedema hereditário com defeito no inibidor de C1 é uma doença de 3 vias importantes e não somente da do complemento, tá? E aí, uma vez que a bradcinina, assim, em condições normais, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho as caderinas juntas, assim como eu mostrei pra vocês na estamina. Uma vez que se liga ao receptor a bradcinina, né, como tá mostrando aqui, o receptor B2 da bradcinina, eu tenho uma ativação, né, intracelular com modificação do citoesqueleto, e aí eu recolho, eu faço um melting, na verdade, dessas proteínas que fazem adesão célula a célula. O que acontece? Extravasamento, e o fluido consegue se deslocar dessa forma, e o paciente tem o quadro de angioedema. Belezinha? Muito bem, e aí falando um pouquinho do angioedema hereditário, efetivamente, com deficiência de inibidor de C1. Quem que é essa doença aqui? Bom, é uma doença autossômica dominante, tá? Este é o gene defeituoso, SERPING1, né? Só que tem que ter um cuidado aqui. Óbvio que na família, toda vez que eu vejo um paciente com angioedema hereditário, até porque o nome traz a palavra hereditário, eu procuro na família também. Ah, seu pai tem, sua mãe tem, porque é uma doença autossômica dominante. Eu vou achar alguém, tá bom? Se não for esse caso da linha de baixo. Por quê? 1/4 quase desses pacientes tem uma mutação de novo. É uma primeira vez. Aquele paciente é o caso índice e por algum azar ele vai começar a partir de agora transmitir aí talvez para a tua prole, né? Travou um pouquinho. Muito bem, então esses pacientes, na verdade, eles também existem, mas sempre que eu vejo um paciente com angioedema hereditário, eu preciso perguntar da família dele, tá? Se existe uma história ali ou não. É o tipo mais comum dos angioedema hereditário, tá? De todos aquele que eu mostrei para vocês, alguns vários ali, né? Alguns chegam, por exemplo, o angioedema hereditário com inibidor de C1 normal chega a uma incidência de 1,5 por milhão. Aqui a gente tá falando de 1 para 50 mil, tá bom? É doença rara? É uma doença até ultra rara pela classificação, né? Mas, ainda assim, é uma doença mais comum do que com inibidor de C1 normal. 85% dos pacientes vão ter aquele defeito quantitativo que eu conversei com vocês, tá bom? E 15% defeito qualitativo. Essa é a incidência de 1 para 50 mil, como eu falei. E tem uma mortalidade super importante. O paciente pode morrer porque ele tem acometimento de laringe. E quando não tratado, esse paciente faz edema de glote, você não intuba de jeito maneira esse paciente. Já vi casos de óbito, sim, tá? E aí esses pacientes podem ir a óbito até uma incidência de 40%. É super importante isso, né? E as crises geralmente são crises de extremidades, genitais, face e abdômen. E isso vai mudar um pouquinho, inclusive, no tratamento, né? Em quando eu tratar ou não esse paciente. Essa foto aqui é uma foto nossa. Foi até do PSM, inclusive, ou foi do nosso ambulatório, tá? De um paciente nosso. O que eu espero clinicamente desse paciente, né, história, no exame físico, etc. Vem comigo para a gente poder comparar com aquele quadro do angioedema estaminérgico, né? Esse paciente não tem urtica, a não ser que ele tenha muito azar e também tenha urticária, mas a gente não espera porque o mecanismo é outro. Esse paciente tem o que a gente chama de eritema serpiginoso. Olha que bonitinha essa imagem aqui, é uma imagem super interessante porque mostra um eritema rendilhadinho, bonitinho, com uma elevação. Parece até um quadro fúngico assim, mas ele não descama nem nada. E ele funciona em pródromo, o paciente tem um pouquinho antes de apresentar o quadro de angioedema. Tem alguns pacientes que têm um pouco de mal-estar como pródromo também, isso ajuda um pouco a identificar a crise.
crise. Por hora, a gente não tem nenhum bom biomarcador das crises do paciente, não, tá? Mas alguns pacientes, aí um percentual de 1/4, em média, aí, refere o eritema serpiginoso. A evolução é diferente, aqui ela é lenta. O paciente começa com o quadro hoje e daqui 3 dias, 2, 3 dias, ele tem o ápice do inchaço. Então é importante a gente valorizar esse paciente desde o começo, porque vai piorar ainda. E ele pode ser desencadeado por várias coisas. Desde o nada, o paciente do nada começar com o quadro, até trauma e traumas bobos do tipo bater palma, por exemplo, tá? Álcool, estresse e medicamentos. E aí eu chamo a atenção aqui para estrógenos em mulher na fase reprodutiva, quando começa a utilizar. Muitas mulheres abrem o quadro neste momento, tá? Medicamentos associados, né? Já falei do estrógeno, mas tem que lembrar do que eu já conversei antes. Gliptina, IECA, BRA, inibidor na liprilizina. Belezinha? Ele é doloroso, gente, ele não coça, ele não tem estamina aqui, mas ele dói, é um edema que dói, o paciente sente desconforto até pela distensão do tecido. Quem já viu um paciente vê quão inchado fica, né? E se acomete a via aérea, tem estridor, obviamente, não tem passagem de ar, o paciente precisa, e aí é importante, examinou o paciente, tem estridor, imediatamente vai tratar e até vai garantir a via aérea desse paciente, porque depois que esse paciente fechar, dificilmente você vai conseguir entubá-lo, tá? E como eu conversei, ele é assimétrico e deformante, né? Que é característica dos angioedemas no geral em relação ao edema mesmo lá, que é gravidade dependente, tá bom? Esse paciente é um paciente que vai pro PS, ele toma antistamínico, ele toma corticoide, ele toma adrenalina e não responde. É uma pena, porque, assim, eu tenho alguns pacientes, e os pacientes falam pra mim, antes do diagnóstico, eu ia no PS, e aí eu recebia, né, antistamínico, corticoide, e aí falavam pra mim assim, olha, acabou os remédios aqui do PS, não tem mais muito o que fazer pra você. E é uma qualidade de vida muito, muito ruim que esses pacientes têm, então a gente precisa saber reconhecer pra tratar de forma adequada, porque eles não vão responder, tá? Com os medicamentos que eu uso para o angioedema bradiestaminérgico, perdão. Esta foto é impressionante, é uma foto bastante recente, saiu em 2023, e aí só para chamar a atenção eu pus em caixa alta aqui mesmo de propósito. Gente, é diagnóstico diferencial de abdômen agudo, de dor abdominal recorrente. Se o paciente trouxer para você uma queixa de dor abdominal recorrente, tem que lembrar disso aqui. Isso aqui é um cólon transverso, tá? E que é justamente dessa imagem, inclusive. Então os pacientes podem sim até fazer isquemia de alça por conta desse edema todo. Então eu tenho que pensar dentro dos diagnósticos diferenciais de dor abdominal recorrente, né, como febre familiar do Mediterrâneo, como porfiria, angioedema hereditário também tem que entrar no seu diagnóstico diferencial como um bom clínico, tá? E aí, como é que eu vou lembrar, né, porque é um monte de detalhe de angioedema hereditário. Esse acrônimo foi proposto aqui pelo pessoal do HC mesmo, tá? Em homenagem à Academia Americana de Asma, Alergia e Imunologia, porque tem esse monte de A aqui, mas para te ajudar a lembrar o que tem que ter, ou pelo menos que pode ter e aparecer ali no teu paciente com angioedema hereditário. Então, hereditariedade, angioedema recorrente, ausência de dor abdominal, ausência de urticária, ausência de respostas antistamínicos e estrógeno associado. Isso aqui já me ajuda a direcionar o raciocínio e lembrar, opa, isso aqui pode ser sim um angioedema bradicinérgico ou um angioedema hereditário. Como é que eu faço para diagnosticar esse paciente? Eu sei que no PS a gente não consegue fazer essas coisas, porque ninguém dosa complemento no PS, pelo menos eu nunca vi dosar. Alguns hospitais dosam, já vi sim. Mas, geralmente, quando o paciente tem uma suspeita de angioedema hereditário, eu uso o C4 como marcador, como triagem inicial. Dosei o C4, veio baixo, eu já venho para cá para baixo. Eu vou avaliar se esse paciente tem um defeito no inibidor de C1. Se ele for normal, eu vou avaliar o funcional, o teste funcional. Vindo baixo, eu tenho o diagnóstico de um paciente que tem um angioedema hereditário com defeito qualitativo no inibidor de C1. Quando vem baixo o inibidor de C1, eu posso, dependendo da história clínica desse paciente, avaliar se esse paciente é um tipo adquirido ou não. E aí depende, é um paciente lúpico, é um paciente que tem uma neoplasia, tudo bem, aí eu posso dosar o C1Q. Uma vez que eu doso o C1Q e vejo uma ativação massiva do complemento, esse paciente é um angioedema adquirido. Esse Azinho é para chamar a atenção de uma coisa importante. Um número muito pequeno dos pacientes vem com o C4 normal. Então, colete novamente na crise. Uma vez que você coletou na crise essa triagem que é super sensível
para angioedema hereditário e veio normal, aí você vai pensar se esse paciente não tem um defeito, na verdade, um angioedema hereditário com defeito inibidor de C1 normal, na verdade, né? Sem o defeito, digamos assim. E aí tem outras mutações e tudo mais, e aí tem que avaliar a genética desse paciente, mas eu não vou entrar em detalhes aqui pela complexidade, porque a gente está cada vez mais ampliando isso, fiquem tranquilos. Basicamente, o que você tem que saber é: dosei C4 desse paciente como uma triagem e vai vir alterado. Se não vier alterado, ou ele não é inibidor de C1 alterado, ou eu tenho que dosar novamente esse paciente aí, o C4 dele na crise, certo? Aí eu adoro essa figura porque ela me une, na verdade, os tipos de angioedema e como estão os marcadores. Aí eu chamo a atenção aqui que o C4, ele estará baixo no angioedema hereditário com inibidor de C1 alterado, e no tipo adquirido, lembra, consumo massivo de complemento. Agora, no caso do normal, né, ou com inibidor de C1 normal, ou no angioedema por IECA ou outros medicamentos, tudo vai estar normal, inclusive o C4, tá? Então o C4 é a triagem principal que eu preciso lembrar de pedir para o paciente quando eu suspeito de angioedema hereditário com defeito no inibidor de C1. E aí, só para lembrar vocês que o caso que é adquirido por IECA não tem alteração nenhuma laboratorial, e aí a história é a história mesmo, tá bom? Tem que ser muito bem feita. Esse paciente tem um clássico acometimento de língua, então vale a pena lembrar disso aí, né? Vai que você tenha contato com um paciente do tipo. Como é que eu vou agir com um paciente que tenha um angioedema bradicinérgico no PS na crise? Primeira coisa, liga para a equipe da Imuno. Por quê? Porque a equipe da Imuno vai te orientar ao que fazer, eventualmente com medicamentos que possam ter disponíveis aí. Então, vale a pena entrar em contato com o pessoal. Fala, ó, gente, tem um paciente aqui, que geralmente até do ambulatório, tá? Mas dá uma ligada e comunica. E aí eu tenho formas, né, e isso aqui, na verdade, é um algoritmo que ele foi proposto, né, pelo grupo, na verdade, que estuda angioedema hereditário no Brasil, né, uma tradução e assim, algumas adaptações para nossa realidade, e foi publicado recentemente, inclusive, na verdade, em 2022, mas que é o mais recente que a gente tem. Quando tem angioedema de extremidade, a gente geralmente tende a aguardar resolver se a gente não tem medicamento disponível com facilidade, porque a gente sabe que o tratamento, dependendo do local, é indisponível ou muito caro. Então a gente vai tratar somente se for incapacitante, tipo escrotal, por exemplo, e a gente acaba tratando. E a gente vai usar o icatibanto, que é um bloqueador do receptor da bradicinina, ou o inibidor de C1, né, derivado de plasma ali, o concentrado. Quando o paciente tiver face, pescoço acometido ou crise abdominal, eu sempre vou tratar, não tenho que discutir. Esse paciente tem risco ou de isquemia de alça ou de acometimento de face. Lembra que ele pode ir piorando nos próximos dias e fazer edema de glote e o paciente morrer. Laringe, né? Não tenho que discutir. O paciente tem que ser tratado, indubitavelmente, aí com o que você tiver disponível. A gente usa o inibidor de C1 derivado de plasma, tá? Que não é disponível em todos os lugares. Logo teremos no SUS, tá? Já, né, está em vias de... A gente tem o bloqueador do receptor da bradicinina, bloqueador do receptor B2, que é o icatibanto, tá? Que a gente utiliza. E, na ausência deles, o que a gente tem aí em um hospital que tem um banco de sangue é o plasma fresco congelado, que é o que a gente utiliza. Então, é o que a gente vai acabar fazendo nessa dose aqui de 10 ml por quilo para os pacientes mesmo, e funciona. Só que eu tô dando um monte de outras coisas juntas, e aí tem alguns estudos que falam que o paciente pode, inclusive, piorar do angioedema, porque eu tô dando outros fatores a serem consumidos aí do complemento. Mas a gente vai deixar de dar? Não. Se não tiver nada, vai ter que fazer isso, tá? E olha, eu nunca vi piora. No geral, os pacientes respondem sim, então faça isso. Quando eu não tenho nada disso, aí eu posso usar o transamin, o ácido tranexâmico, que é muito ruim para responder. Não funciona. Na prática, a gente tenta fazer para alguns pacientes e não dá muito certo. E aí dá alta para ele depois, bonitinho, para seguir com a equipe de especialista. É assim que eu vou agir com esse paciente aí no pronto-socorro, tá bom? Existe quando eu falo de angioedema hereditário, eu falo de 3 tratamentos. Eu falo do tratamento de crise, eu falo da profilaxia a curto prazo e da profilaxia a longo prazo. A profilaxia a curto prazo é para procedimentos. O paciente vai arrancar um dente, vai fazer um procedimento, uma tiroidectomia, coisas que são geralmente em face ou uma área de risco. Eu sigo um fluxograma. Então, quando o procedimento do paciente ele tem um alto risco, vai ser entubado, eu preciso avaliar se existe naquele local, no hospital, por exemplo, o inibidor de C1, derivado de plasma, para dar para ele. Se tiver, eu já dou para o paciente já nessa dose aqui, 20 unidades por quilo. Quando não tem, eu vou dar para esse paciente andrógeno atenuado, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que geralmente é o danazol, ou a oxandrolona. Ou eu dou para esse paciente o plasma fresco congelado. Geralmente o andrógeno atenuado eu faço 3 a 5 dias antes, 3 a 5 dias depois. A gente tem aqui mais ou menos o que é feito aqui, tá? E aí você dá para o paciente uma dose um pouco acima para profilaxia daquele procedimento.
Quando você não consegue dar o andrógeno, é uma coisa um pouquinho mais urgente em cima da hora, dá o plasma fresco congelado para esse paciente, sim, para poder evitar a fadiga, tá bom? Quando é um procedimento de baixo risco, e você vai ter que avaliar se esse paciente, se naquele recinto, naquele hospital, você tem medicamento disponível para crise. Se tiver, você faz o procedimento e observa. Teve crise, trata, tipo icatibanto, por exemplo. Quando você não tem medicamento disponível naquele local para crise, idealmente você já faz um tratamento prévio, profilático, com andrógeno atenuado, aí num período de 5 dias antes e 2 a 3 dias depois, tá bom? Então é basicamente isso aqui que eu faço para o paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Vai depender aí do risco, do grau de risco do procedimento, tá? E de eu ter ou não o medicamento disponível para crise, como inibidor de C1 ou o próprio icatibanto. Lembrem-se, o paciente recebe muito plasma, mantenha em dia as vacinações desse paciente, tá? E aí, quando eu falo de tratamento a longo prazo, o que eu tenho de importante? Várias coisas. A tendência do ácido tranexâmico é cair, porque a gente sabe que não tem boa resposta. Mas a gente utiliza, né, em condições aí SUS, por exemplo, o danazol, que é um andrógeno atenuado. O que ele faz? Ele aumenta a síntese de C1 inibidor dentro do fígado. Ele faz o fígado produzir. Agora, é um andrógeno atenuado, eu tenho problemas, eu tenho eventos adversos. O paciente pode ter, se for mulher, virilização, ele vai aumentar o perfil lipídico. Se é um paciente com lesões hepáticas benignas, eu tenho que monitorar esse paciente, até no geral a gente prefere não fazer. Eu tenho que ver se esse paciente não tem ao longo do tempo alteração de transaminases. Eu tenho que fazer ultrassom de fígado, eu faço alfa-fetoproteína, preferencialmente uma vez a cada ano. Então é um pouco complicado. Mulheres podem fazer acne, vão ter pelo em face, algumas desistem de usar por conta disso inclusive. Então nós temos alguns percalços. Além do danazol, eu posso usar a oxandrolona também. E posso usar o estanozolol, que é um pouco menos utilizável, digamos assim. E aí o paciente pode utilizar e ter um bom controle, sim, das crises. Ainda é muito utilizado porque é uma medicação boa nesse sentido, tá? Os pacientes têm um bom controle. Eu tenho um inibidor de ser um derivado de plasma, tanto subcutâneo quanto endovenoso, tá? Então, endovenoso e subcutâneo, que funcionam muito bem. Eu dou para o paciente, basicamente, aquilo que ele não produz, aquilo que ele não tem. Sendo assim, esse paciente vai ter controle da crise. O problema é a posologia. Esse paciente tem que usar a cada 3, 4 dias, tem que se furar e fazer. Tem pacientes que usam com tanta frequência que eles se auto-injetam. Eles conseguem pegar o seu próprio acesso, eles injetam para controle da doença. E aí eu posso usar tanto para crise quanto para profilaxia a longo prazo, que é esse slide aqui que eu tô falando para vocês. E a gente tem agora o lanadelumab, que é um inibidor da calicreina plasmática, que está, né, presente justamente no cerne da fisiopatologia do angioedema bradcinérgico. E aí, quando eu bloqueio a calicreina, eu não tenho a produção da bradcinina, e aí eu resolvo o meu problema. E aí é uma droga que eu faço inicialmente a cada 15 dias, tá, na dose de 300 miligramas, e aí, depois de 6 meses de controlado, esse paciente pode ter um espaçamento mensal. A gente já tem vários estudos de vida real mostrando que isso pode ser feito e que é muito seguro para os pacientes. E, no geral, os pacientes, eles tendem a crise zero, ou seja, o paciente não tem mais crise, não depende, inclusive, nem do icatibanto. Então, é uma droga muito boa. Agora, abril, né, 2024, foi lançado o berotralstat, lançado não, na verdade ele foi aprovado aí pela Anvisa aqui no Brasil. Ele também é um inibidor da calicreina plasmática, exatamente igual, na verdade, ao lanadelumab, mas ele é oral. Ele, no geral, é utilizado, fora ele já é utilizado bastante, Itália, os pacientes usam muito facilmente, tá? No geral, para quadros leves a moderados e graves, no geral, se é restringido o uso do lanadelumab. Mas é uma droga muito boa, tem poucos eventos adversos, geralmente mais abdominais, tipo diarreia, e é muito cômodo, porque o paciente vai tomar um comprimido por dia e consegue controlar suas crises, e aqui é injetável, tem paciente que tem pavor de agulha, né? É engraçado, porque tem muito paciente que tem muito medo mesmo, e é uma medicação que dói, tá? Assim, os meus pacientes que usam, eles falam, olha, dói muito a aplicação, eu prefiro usar um comprimido oral. Então a gente tem outras opções agora e futuramente novas aí para sair também, tá bom? Esse algoritmo é muito interessante, porque ele me ajuda a sintetizar tudo que eu falei. Assim, eu sei que é um monte de informação, assusta, vocês têm um monte de coisa para estudar, né, um monte de coisa para ver, coisas muito complexas, mas esse algoritmo, ele ajuda a gente a tentar, pelo menos, saber por onde começar. Ele foi publicado pelo mesmo pessoal que eu comentei, que é o pessoal do HC, que faz essa parte de angioedema hereditário, em união com o pessoal do GEBRAE, que é o grupo de estudos brasileiro de angioedema hereditário, né, que é um grupo o qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, inclusive.
inclusive, tá? Bom, basicamente, eu tenho um angioedema agudo. Ok, o que eu faço com ele? Avalio via aérea superior. Tá pérvia, se não tiver pérvia, roquidão e estridor, laringo, e aí esse paciente pode precisar ir ser entubado, crico, etc. E aí vocês manjam muito mais que eu, vocês são os clínicos aqui, vocês que estão na sala de emergência. Quando o paciente tem via aérea superior pérvia, eu vou tentar tratar ele convencionalmente inicialmente, porque é mais comum que aquele angioedema seja estaminérgico. Dou corticoide, dou antihistamínico, dou adrenalina. Não respondeu? Opa! A gente tem que ir para um outro algoritmo, a gente tem que pensar, esse paciente aqui tem diagnóstico prévio de angioedema hereditário? Ele usa IECA? Será que é adquirido? Ele tem lúpus? E aí eu começo o meu raciocínio clínico, né? Tem história familiar? Usa IECA? Não tem urticária? Aí eu considero que ele possa, sim, ter um angioedema por bradicinina, e aí eu vou tratar como bradicinérgico, tá? Vai parar o IECA. Teoricamente, assim, a gente faz, apesar de não ter muita resposta, um antihistamínico e o corticoide para esses pacientes endovenoso quando é IECA associado, mas não tem resposta, gente. Assim, particularmente, a gente não vê responder. Mas quando tem um caso de bradicinina que eu consigo bater o olho e falar, olha, isso aqui é bradicinina, eu vou tratar adequadamente. Inibidor de C1, icatibanto e por aí vai. Tá bom? Respondeu, isso é um angioedema estaminérgico, pronto, tá fechado meu diagnóstico. Pelo menos naquele momento, por o que fazer. Tratei meu paciente, o paciente tá bem, manda ele pro especialista, e o especialista que lute para investigar. Mas isso aqui já me ajuda a tentar me localizar no que fazer frente a um paciente com quadro de angioedema, tá bom? E aí eu trago só alguns detalhezinhos a mais, aquele plus a mais, como dizem, né? Para vocês poderem ter mais substrato, né? Substância. Pessoal, cuidado, né? O tamoxifeno, que é um bloqueador de receptor, né? De estrógeno e progesterona, ele pode, na verdade, aumentar a biodisponibilidade do estrógeno. Então, os pacientes em uso de tamoxifeno, com neoplasia de mama, por exemplo, podem, quando tem angioedema hereditário, terem crise. Né? Eu tenho um caso assim, de uma paciente, ela tinha crises com uso de tamoxifeno, pensavam que era alérgico, trocaram por haloxifeno. O que aconteceu? A mesma coisa. Porque eu estou bloqueando o receptor, principalmente do estrógeno ali, que é o responsável no caso, e eu aumento a disponibilidade do estrógeno, que vai aumentar vai aumentar a síntese e a ativação do fator 12 em 12A, que vai aumentar, no final das contas, a ativação da kallikreina plasmática, bradicinina, angioedema. Então, cuidado com isso aqui, tá bom? É um plus a mais aí, que é uma coisa bastante incomum, mas vale a pena a gente saber, como bom clínico, aí pensar nessas coisas. E aí, só para terminar, diagnósticos diferenciais, diferentões mesmo, a gente que é da imuno gosta de coisas diferentes e acha que é sempre importante agregar isso pro nosso raciocínio, tá? Vamos ampliar um pouquinho. Causas de inchaço que não são angioedema hereditário estaminérgico. Gleisch, paciente com Gleisch é um paciente que tem angioedema recorrente, com eosinofilia e elevação de IgM. Às vezes tem febre recorrente também aqui. Então, cuidado, é uma doença eosinofílica. TRAPS, que é a síndrome periódica associada ao receptor do TNF. Essa siglazinha significa isso tudo. É um paciente também com febre periódica prolongada, 20 dias direto, tem uma mutação autossômica dominante aí no gene da superfamília do receptor do TNF, tá bom? Esse paciente faz um edema bipalpebral, como vocês podem ver aqui. Então, cuidado, isso aqui não tem nada a ver com angioedema hereditário ou estaminérgico. Esses pacientes têm um risco de amiloidose AA, inclusive pela inflamação persistente que eles têm. Merkel-Rosenthal, que é um clássico que a gente vê bastante, os pacientes fazendo um edema orofacial recorrente, tem língua aplicada, tem uma paralisia facial periférica, podem ter risco de retocolite ulcerativa a longo prazo, tem que ser monitorado esse paciente, e não é angioedema hereditário e nem angioedema estaminérgico, tá bom? E tem os pseudoangioedemas. Olha que interessante essa figura para terminar. A gente tem um monte de paciente com rosto inchado. Cada um desses pacientes aqui tem uma causa diferente de angioedema. E aí, como bom clínico, você faz aquela pausa, tenta, né, adivinhar os quadros. Eu vou pôr o gabarito aqui, mas só para estimular o teu raciocínio e você lembrar que estes pacientes que têm o rosto inchado têm que ter uma história clínica muito bem feita para você não comer bola. Então veja que eu tenho dermatomiosite, eu tenho morbus morbiham, eu tenho veia cava superior, hipotiroidismo, enfisema subcutâneo pós-procedimento dentário, paciente com DRESS, que também a gente vê bastante, é o paciente que tem edema de face, é muito clássico, inclusive. Dermatite de contato aguda, que a gente vê bastante, não pense que dermatite de contato aguda tem aquele eczema, aquela placa grosseira necessariamente, essa paciente usou tinta de cabelo e ela ficou assim, tá? Síndrome de Clarkson, edema idiopático, essa paciente aqui não tinha um diagnóstico ainda nessa publicação, mas vale a pena saber que os pseudoangioedemas existem,
certo? E para terminar, né, para levar aí esse monte de informação pro coraçãozinho de vocês, sempre dividam o angioedema em 2 mediadores, histamina e bradicinina. Isso me ajuda a pensar melhor no que fazer e para onde ir, porque o encaminhamento é sempre pro mesmo especialista. Mas o tratamento faz toda a diferença. Lembra que o paciente com angioedema bradicinérgico é um paciente que sofre muito, vai muito nos PS quando não tem um diagnóstico, porque ninguém sabe o que fazer. Não melhora com nada, né? Utiliza a história clínica para te ajudar. Tem urticária? Tem sibilância? Opa, histamina. Tem história familiar positiva? Tem estrógeno associado ali na história? Pode ser que seja bradicinérgico e talvez um angioedema hereditário, por que não? Lembrem-se que o paciente pode ter um angioedema induzido por inibidor da COX. Então é possível sim o paciente, quando chega no PS, falar assim, doutor, eu tenho alergia a todos os anti-inflamatórios. Não é bem uma alergia, mas você não vai ficar explicando isso pra ele, poxa, não precisa. Ele realmente tem, coitado, acredita nele. E aí nesses casos eu até faço COX-2, celebra, né, celecoxib, arcox, atoricoxib, valdecoxib, que é o Bextra. A gente faz essas medicações para esses pacientes quando eles têm esses quadros, então acredita nele. Cuidado aqui com paracetamol, porque paracetamol ele é dose dependente, então alguns pacientes com doses mais altas, tipo de 1 grama, podem também ter angioedema induzido por COX, inibição de COX, porque isso acontece quando eu aumento muito a dose, eu posso inibir COX também, e o mesmo acontece com dipirona. Então, cuidado, eu já vi médico falar assim, ah não, o paciente tem reação com todos os anti-inflamatórios, mas eu posso dar dipirona. Não dê dipirona, porque é a mesma coisa do ponto de vista fisiopatológico, tá bom? Então, fica com essa pulga aí pra vocês aí atrás da orelha, aí, cuidado. Se for bradicinérgico, não espere urtica, não vai ter urtica. Pergunta sobre a família, vê se não tem aquele eritema serpiginoso, ele não tem a resposta com o antihistamínico, tá? Paciente com dor abdominal recorrente, abre a sua caixinha de diagnósticos diferenciais. Óbvio que tem que pensar naquilo que é mais comum, mas lembra das zebras. As zebras existem. Diagnósticos raros também precisam ser feitos e eu sei que vocês são craques nisso. Então, além de pensar em porfiria aguda intermitente, essas coisas, tem que pensar em angioedema hereditário. Tá com dúvida? Dosa o C4, tá bom? E cuidado, obviamente, com os pseudo-angioedemas, que também podem confundir a cabeça aí do clínico, e uma história clínica muito bem feita ajuda a gente a se conduzir, tá bom? Eu agradeço demais, de coração, aí a oportunidade de falar com vocês. Para mim é sempre uma honra vir aqui conversar. Eu tô à disposição de vocês. As pessoas conseguem me achar, é muito fácil me achar. Aqui eu deixo meus contatos aqui, meu Instagram, meu e-mail. Alguma dúvida que ficou, alguma coisa que foi muito rápido. Eu sei que é muito conteúdo para quem já estuda demais como vocês, mas eu tô super à disposição para ajudá-los, tá bom? Bons estudos e até a próxima!